Fala pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats. Estamos iniciando agora o nosso Apostas Footstats de número 11. Estou de frente para o grandíssimo Gustavo Fogaça, aquele que tudo sabe de tudo. Não é só tudo sabe de tudo. Paz louco. E Gufo, hoje a gente vai mudar tudo, é isso? Mais ou menos, é. Conta aí pra nós o que vai acontecer hoje no programa. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a toda a galera ligada aqui no Apostas Footstats. O jogo começa aqui, Zé. Esse é o nosso slogan e a gente vai começar hoje passar para a galera dois métodos, tá? Um de 1x2, match odds, e um de over 2,5, que veio aí a partir de um estudo de estatística dos nossos números. A gente também vai passar para a galera como eles podem aproveitar melhor a nossa plataforma, usar os números dentro desse método. O que vai acontecer de diferença com o que a gente fez nos 10 últimos programas? A gente vai restringir um pouco. Antes a gente estava tirando para tudo que é lado, né? Sempre match odds e mercado de gols. Agora a gente vai disciplinar um pouco as nossas apostas e vai mostrar para a galera todo o processo. Ou seja, vai ser um livro aberto para todo mundo entender o que a gente faz, cada passo, cada stake. A gente vai acompanhar a nossa banca, vai mostrar o que está subindo ou descendo. Isso. Vamos mostrar a alegria e a tristeza. Agora é um casamento, então. Exato, a alegria e na tristeza. Isso. Tá certo. Se eu entendi, me explica, porque eu também estou aprendendo, tá, pessoal? Agora a gente não vai mais escolher os jogos. Os jogos serão escolhidos automaticamente baseados nos que entrarem no esquema estatístico que a gente adotou e ponto final. A gente vai escolher os jogos, só mas que dentro de uma... dentro de uma ideia, de um método, de uma estratégia. Entendi. Então, dentro de todos os campeonatos que nós cobrimos no Footstats, a gente vai, a partir de uma tabela que eu vou explicar aqui mais para frente, a gente vai escolher campeonatos desses métodos e vai escolher jogos dentro desses campeonatos que casem com a nossa ideia de método. Tá entendido, muito claro. E aí, então, a gente vai dispensar alguns jogos que não nos interessam e vai focar nesses que sim nos interessam dentro do nosso método. Então, Zé, vamos pegar as apostas do jogo anterior para a gente dar um review assim rapidinho. Vamos lá. Né? O nosso querido diretor Júnior vai botar na tela aí para a gente o que nós investimos, né? Em Liverpool e Watford. A gente foi no over 3,5, aí já levamos o primeiro head. Certo. Né? Porque o jogo foi 2-0 para o Liverpool, mas fizemos 2 greens. O Liverpool marcou um golzinho no primeiro tempo, um golzinho no segundo tempo, venceu os 2 tempos. Se lembra que a gente não quis ir no 1x2 no Liverpool porque estava muito baixo. É verdade. Né? Ele era super favorito e terminou ganhando os 2 tempos. E aí sim fizemos 2 greens nesse jogo. Certo. O nosso outro jogo foi 100%, Zé. A gente, Celta e Real Madrid. Fomos no Real Madrid como vencedor de visitante, tivemos um green, e o over 2,5 também tivemos um green, porque foi 2-1 para o Real Madrid, então esse jogo fomos perfeitos. Cara, eu lembro que a odd desse jogo estava meio bizarra, estava pagando 1,79. Não, 1,80 alguma coisa. 1,83, né? É isso, o Real Madrid estava bem alto, assim, a gente achou até que era um erro da casa e, bom, faturamos em cima disso, né? Sim, claro. E o outro jogo, onde também foi o jogo que terminou dando uma rasteira, né? Esse machucou, agora eu lembrei. Mas era o risco porque era um clássico, né? E clássicos, eles têm esse problema. Juventus e Internacional, o jogo era em Torino, né? A gente botou vencedor do primeiro tempo a Juventus e o primeiro tempo foi 0-0, então aí já perdemos. Botamos a dupla possibilidade, Juventus ou empate. Essa foi foda. E aí perdemos também. De 2 de 3 a gente conseguiu errar. Isso, porque foi vitória da Internacional em 1-0, mas acertamos no mercado de gols, under 2,5. Tivemos um greenzinho ali só para deixar uma alegria final. Cara, posso falar? A gente nunca, e a gente fez algumas vezes isso, nós nunca erramos under do italiano até hoje. A gente deve ter feito umas 5, 6 vezes nessa porrada de apostas que a gente fez. É verdade. Todas as vezes a gente foi, quando ia under, a gente geralmente vai no italiano e a gente acertou todas. E odds boas geralmente dos unders, né? A gente tem pescado umas odds boas de under, que é interessante para ganhar dinheiro. Claro. E eu lembro que nós sempre fazemos essa ressalva aqui, que sempre fugindo do Atalanta. Que é o único jogo que sai gol pra cacete no italiano. O resto pode ir mais, pode ir, eu digo assim, dá uma estudadinha, mas pode ir no under do italiano, que nego pra fazer gol lá é ruim de serviço. Sim. Tanto que não foram pra Copa, né? Eu sei que não é só italiano jogando. Mas vamos lá, Gufo, o que você manda, cara? Vamos lá, então, Zé, esse foi o último review desse nosso método antigo, dos últimos 10 programas, que a gente meio que escolhia a nossa bem-querer, o que casava na nossa ideia de odd boa, com os nossos estudos, um jogo interessante e tal. E a gente terminou tendo aí um rate na média entre... A gente chegou a ter um rate de 94%, fomos caindo e aí batemos no nosso platô de 65%, 66%, que é um rate maravilhoso, qualquer apostador Você acha profissional. maravilhoso, cara? Cara, qualquer profissional que você chegar e falar um rate desses, os caras vão falar, pô, me passa qual é o segredo. Você acha, cara? 60%? Sim, é muito alto.
dentro de uma média do profissional. A gente estava, claro, num platô muito alto. Uhum. Os nossos primeiros programas a gente chegou a bater 93, 94, depois caímos para 88, que é um absurdo. Ninguém consegue manter esse nível de assertividade num longo prazo. Hoje é quarta e terça-feira, eu fiz 2 combinadas de 1x2 com 3 jogos, acertei os 6 resultados, cara. Excelente. 3 e 3. Sim. Né? 3 na terça, 3 no sábado, 3 na terça, 3 na quarta. Sim. E, porra, acertei tudo. Maravilha, pô. É. Tá, então cadê a cervejinha aqui pra gente? Depois do programa. Vamos lá. Ô Zé, então, pra gente explicar pra galera aí os nossos 2 novos métodos, tá? A gente vai fazer um método de 1x2 match odds e um método de over 2,5. Vamos primeiro dar uma olhada nessa análise das ligas que eu preparei aqui. O nosso querido diretor vai botar na tela pra gente essa tabela aqui que... Só corta aí rapidinho. Foi a tabela que eu mandei para você aí das ligas. Sim, desliga a liga. Isso, tá? Então, retomando, 3, 2. O nosso diretor Júnior vai colocar na tela ali a tabela desse nosso estudo, que é o nosso norte, Zé, para onde que a gente vai apontar esses métodos. Isso aqui é o passo inicial e é interessante, galera, vocês fazerem isso com os campeonatos que vocês mais gostam e os mercados que vocês mais gostam. Então me permita fazer essa pergunta. Você está dizendo que você vai me explicar para a gente agora as diretrizes do nosso raciocínio limite, né? Isso. A gente vai seguir essa linha, é isso que você vai mostrar para a gente. Então, para todo mundo que está nos acompanhando agora, entender esses 2 nossos novos métodos e como que eles foram criados e para onde que a gente quer levar. Por que a gente escolheu isso, tá? Vamos lá. Então, vamos aqui. Eu peguei 3 opções apenas aqui. Ó. Home win, que é o mandante vence, o over 2,5 e o BTTS, que é o ambos marcam, para a gente ter uma ideia de volume de gols por jogo. Né? Depois eu fiz outros estudos, que a gente lá na frente a gente vai pegar outros mercados, under 2,5, por exemplo, Brasileirão, Série A e Série B é muito interessante para under 2,5. Você falou o quê, cara? Que o Brasil tem under 2,5 para caramba? 61%. Caceta, jamais. É muito na alto. Orelhada eu jamais diria isso. Sim, muito alto. Então é um mercado bem interessante, já que a gente gosta de trabalhar trabalhar Campeonato Brasileiro no under 2,5. Sim. Tá? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de over 1,5. Entendi. Só que então o under 2,5 é um mercado bem interessante. Vamos lá então. Ó. A Bundesliga, tá? O campeonato alemão, gente, tem 48% das vezes o mandante vence, 57% das vezes dos jogos é over 2,5 e 60% ambos marcam. Ou seja, é um campeonato onde o mandante quase na maioria das vezes leva. É bom a gente sempre lembrar que tem 3 resultados, né? Então não significa que o time de fora vence 52. Isso. 48. O inicial é 33%, vamos dizer, né? De possibilidades. Exato, perfeito. E aí tem o empate no meio e tem o visitante. Então, os mandantes mais ganham na Bundesliga. Quem joga em casa na Alemanha termina vencendo mais do que em qualquer outra liga. Certo. E também no over 2,5, 57% dos jogos são over 2,5. É um campeonato que tem muitos gols. E aí a gente confirma isso, Zé, nesse aí no BTTS, que eu botei o BTTS ele só de referência, que a gente tem 60% dos jogos na Bundesliga, ambos marcam. Para ter tanto gol, a turma de fora tem que marcar também, né? Tem que Não é só mandante também. Que goleia, tem que ter gol para... Isso. Tá entendido. Distribuído na mesa, gol para geral. Certo. A La Liga da Espanha, 46% dos mandantes vencem, 45% over 2,5. A Premier League, que é um pouco mais apertada, você vê aí que 42% só dos mandantes vencem, mas 52% dos jogos tem over 2,5. Então também é um campeonato interessante para o over 2,5. Aí já vem a Série A, que é essa confusão que a gente estava falando aqui da Itália. Né? Tem 39% só dos mandantes vencem. Então é um mercado ruim para trabalhar mandante, porque é o que menos o mandante vence. Tem muito empate e tem muita vitória de visitante. Já o over 2,5, ele é um tanto interessante. Ó, tem 55% dos jogos terminam over 2,5 e confirma no BTTS que é 56%. Então bate ali a questão de número de gols no italiano. Certo. Aí você falou antes que a gente acerta muito no under, porque a gente pescou jogos bons de under. Entendi. Mas no geral é um... Sai muito gol. Sai muito gol. Minha tese está furada. Não está furada, ela está certa nos jogos que a gente escolheu. Sim, entendi. Aí vem os 2 campeonatos brasileiros. Né? Obrigado pela passada de pano. Sim, eu só trago verdades difíceis de engolir. Zé. Entendi. Vamos aqui na Série A e na Série B, tá? Campeonato Brasileiro, que são 2 mercados que a galera também pode acompanhar lá na nossa plataforma.
Na Série A do Brasileiro, o mandante vence apenas 46%, como na Espanha, por exemplo. Uhum. E na Série B, 43%, diminui até. Uhum. E aí a gente vai para o over 2,5 e a gente vê que é um péssimo mercado para over 2,5 o Campeonato Brasileiro. Os dois têm 39% só de over 2,5. Então, no mercado de over 2,5, a gente não vai trabalhar Campeonato Brasileiro. Colocado isso na mesa para a galera, tá? A partir dessa análise, eu espero que vocês tenham printado essa tabelinha aí para usar também para apostas e investimentos de vocês. Vamos explicar aqui uma sequência geral do método, tá, Zé? Vamos lá. A gente vai pegar 12 jogos, certo? Que são 6 programas nossos. Vamos fazer 2 jogos por método em cada programa, ou seja, 4 jogos por programa, sendo 2 de cada método, faremos 12 jogos, são 6 programas, correto? Para a gente ter uma ideia de um arco total do nosso desempenho. Né? Da gente não contar só com a sorte. A gente está mostrando, bom, a gente veio aqui, fizemos isso, mantivemos e terminamos bem ou terminamos mal, vamos ver como a gente termina. Certo. A nossa banca inicial na BetSul é de R$250, correto? É correto. Então, essa é a nossa banca que a gente vai começar com 250. E nós vamos usar 2 stakes, tá? Não vamos fugir dessas 2 stakes. Certo. Uma de 5%, R$12, e uma de 3%, R$7. Tá? A gente não vai apostar nem mais nem menos que essas 2 stakes. E o que vai te definir fazer 12 ou 7? É isso que eu vou entrar nos métodos e aí eu vou explicar o que nos permite trabalhar com uma stake maior e uma stake menor. Desculpa, professor. É uma gestão de risco, meu querido Zé Eduardo. E aí uma ideia também de gestão de banca, que é interessante para a galera ficar mais seguro com o seu dinheiro. Todo o nosso lucro, Zé, que a gente obtiver, 50% a gente vai reinvestir na banca, para dar uma alavancada na banca. Então, terminamos agora, sei lá, os primeiros 3 programas, a gente vai ver o total do nosso lucro desses 3 primeiros programas, vamos dividir a metade do lucro e metade vai de volta para a banca. Entendi. Tá? Então, vamos lá, meu querido Zé. O método 01, primeiro método, é mandante favorito. A gente vai trabalhar apenas com jogos onde o dono da casa é muito favorito. Não super favoritos, tá? Qual é a diferença no campo das apostas? O super favorito é aquele que tem uma odd entre 1 e 1,10, 1,12, 1,15. Esse é o super favorito que o mercado entende que ele vai ganhar de qualquer jeito. Esse cara não nos interessa, porque não vale a pena apostar com uma odd tão baixa. Tem métodos para isso, mas não é o nosso. Não é o nosso. Nós vamos trabalhar com odds entre 1,3 e 1,6. Tá? Essa é nosso 1,30 ou 1,60. 1,30 ou 1,60. Tendo como uma odd de referência, Zé, 1,50. Tá. O que é a odd de referência? É aquela que sempre vai ser o nosso objetivo. A gente vai buscar sempre odds de 1,50, que é a nossa referência. Mas a gente pode cair até 1,30 e pode subir até 1,60. Vamos trabalhar nesse range. O nosso win rate, né, que é o nosso lucro, o que a gente precisa ter de assertividade? 70%. A gente precisa dos nossos 12 jogos, a gente precisa ter 70% de greens para a gente poder ser lucrativo. Tá? Então, é uma taxa um tanto alta. Né? Digamos que a gente estava com 66%, 67% de média de assertividade, a gente tem que melhorar um pouquinho isso para a gente ser lucrativo nesse método. Tá? E vamos trabalhar com uma stake de 3%, ou seja, R$7. Tá bom. Por que a stake mais baixa? Porque o grau de assertividade é mais alto, 70%, trabalha-se com uma stake mais baixa. Né? Então, repetindo, odds de 1,30 a 1,60, odd de referência 1,50. O win rate necessário para o lucro desse método, 70%. A gente, digamos, de 10 apostas, temos que acertar 7. De 12, aí eu não fiz o cálculo, mas é um pouquinho mais, digamos 8. E a nossa stake é de 3%. E quais as ligas que nós vamos trabalhar, Zé, no mercado mandante favorito? Relembrando, aquela tabelinha que a gente postou aqui no começo do programa está mostrando ali onde é que são as ligas que o mandante mais vence. Né? Então, a gente vai trabalhar essas ligas, onde o mandante vence mais vezes. A Bundesliga, que o mandante vence 48%, a La Liga Espanhola e a Série A do Brasil, onde o mandante vence 46%, e a Premier League, onde o mandante vence 42%. Essas 4 ligas entram no nosso método. Nenhum jogo de nenhuma outra liga nos interessa. Tá bom. Então, esse é o nosso método, gente. Anotadinho aí, a gente passa
uma lista depois. Você pode ver, dentro dos seus interesses, todos os jogos que casam dentro disso aí. Você pega lá na sua casa de apostas favoritas. A gente está trabalhando com a BetSul, a nossa banca está na BetSul, mas você pode pegar aqui se você quiser e você vai ver lá na sua casa quais são as odds oferecidas para esses jogos desses mandantes nessas ligas. Aí você vai entender, está dentro desse alcance de odds que eles estão falando aqui, entre 1.3 e 1.6. Então eu vou jogar aqui. Tá? Dentro dessa lista, galera, a gente escolheu 2 jogos onde era mais interessante para a gente as odds do mandante favorito. E aí, Zé, vamos começar com o primeiro, que é Arsenal e Brighton, pela Premier League, que até a última vez que eu vi na BetSul, talvez tenha mudado agora, mas estava 1,58 a vitória do Arsenal. 1,60. 1,60. Melhorou até. Melhorou um pouquinho. Cara, o Arsenal tomou uma cacetada essa semana, num jogo feio pra cacete. Mas eu vou na sua, vamos lá. Sim, porque o Brighton também ele perdeu 6 dos últimos 8 jogos, né? Tá. Então ele não é um visitante muito perigoso. Não é que o Arsenal tá sendo bem avaliado, é que o Brighton é lama. O Brighton é lama, isso. Certo. Vamos dar uma olhadinha aí, Júnior, no card da posição na tabela e número de pontos, para a gente ver a diferença das duas equipes. O Arsenal é o 5º colocado, tem 54 pontos, e o Brighton é o 13º, tem 34 pontos. O Brighton está naquela situação cômoda de meio de tabelas, que não briga nem para rebaixar e não tem nenhuma ambição de subir ou disputar alguma vaga europeia. A questão do Brighton é saber assim, contra os 6 grandes, eu não vou fazer pontos. Entendi. Se eu fizer um ponto, beleza, mas eu não vou fazer pontos. A minha briga é outra. Então, o Brighton entra meio sem uma responsabilidade de ter que ganhar do Arsenal. E o Arsenal, pelo que você falou também agora, tem esse must-win mais importante. Sim, cara, foi feio. Foi contra o Crystal Palace. Tomou um 2-0, assim. Sim. 2 ou 3-0. Foi um negócio meio constrangedor. E vinha de 3 vitórias. Sim, e é um time que precisa também vencer para seguir batalhando ali por vagas europeias. Certo. E aí vamos dar uma olhadinha no nosso tradicional índice Footstats, galera. Vocês podem ver o índice Footstats lá no nosso site também. Tem o índice por jogo, tem o índice por campeonato. Médias aqui dos últimos 5 jogos do Arsenal como mandante e do Brighton como visitante. Olha lá, o Arsenal é o vermelhinho, o Brighton é o laranja. Veja que os dois estão terrivelmente irregulares, né? A gente não vê nenhum dos dois times assim, você pode falar, ele é muito bom regularmente, ele é muito ruim regularmente. Não, eles estão bem alternando. E na última partida, os dois tiveram pontuação negativa. Essa cacetada que eu falei do Arsenal foi para menos 60 ali, mais ou menos, 70. Isso. O Brighton está perto de 0, mas está abaixo de 0. Sim. Mas, de fato, a pontuação do Arsenal é lá em cima. É mais do que o dobro, quase 3 vezes, né? Então, é claro que... É mais que 3 vezes. Em termos de desempenho como mandante, como visitante, o Arsenal é realmente 3 vezes melhor que o Brighton, a gente pode dizer assim, nos últimos 5 jogos. E isso fortalece um pouco mais essa ideia de favorito. E um favorito que não é super favorito. Então, ele encaixa no nosso método. Sim. A odd encaixa no nosso método, na liga que encaixa no nosso método. Então... Nesse jogo aí, Zé... Você tá me convencendo até agora. Vamos lá. Então, tá certo. 1,60, gostei da ideia. Vamos nessa. Então você pode já fazer o investimento aí de R$7. R$7. 3% da nossa banca no Arsenal. R$7. Foi 70, tá vendo como a gente está perdulário? A gente não vai fazer combinada. Aí fica a seu critério, se você quiser fazer. Não. Cara, você é o pai da criança, você vai falar tudo aqui, é do teu gosto. Olha, eu não havia pensado em fazer as múltiplas, mas como você é um especialista disso, você entende muito mais. Eu dei duas acertadas essa semana, é verdade, mas assim, eu acho que... Mas você tem feito múltiplas vencedoras, geralmente. Eu tenho, Gugufô, mas de verdade, eu acho que é legal a gente seguir. A gente pode até visitar esse negócio da combinada nos próximos programas, mas vamos fazer uma análise muito separada de tudo, vamos compartimentar. Sim. E é legal como você está trazendo tudo novo. Vamos fazer um monte de apostinha que vai ganhar pouco e dane-se. O objetivo aqui é entender, né, o método. Isso. R$7, já efetuei a aposta, deixa ela isolada, não vamos combinar nada. Ok? Beleza. E o nosso segundo jogo, Zé, dentro desse método, nós escolhemos Wolfsburg e Arminia Bielefeld, da Bundesliga, que era um jogo que tinha na BetSul uma odd bem interessante para o mandante favorito. O Wolfsburg estava 1,63. Não sei como é que está agora. Você falou... Deixa eu carregar aqui. Enquanto isso, o Júnior coloca para a gente aí a tabela do Wolfsburg e do Arminia no campeonato. Eles estão bem parecidos, ali disputando o meio de tabela. O Arminia
está naquela posição do play-off, do rebaixamento, está em 16º com 26 pontos, e o Wolfsburg também brigando para não cair com 31 pontos em 14º lugar. São dois times que estão com um desempenho bem abaixo. Assim. Eu estou curioso para ver o índice, porque o índice dá umas descoladas. Às vezes eles estão colados ali, né? Pelo que eu vi. Sim, estão colados na tabela. Certo. Sim. Cara, 1,63 Wolfsburg, viu? É a mesma que eu tinha anotado aqui, então. É uma odd que está um pouquinho acima do nosso método, mas ela é interessante para a gente. 14º e 16º. 16º. Júnior, taca aí o índice Footstats para a galera. Olha lá, Zé, aquilo que você falou. São dois times parecidos no desempenho como mandante e visitante. Olha, apesar que o Bielefeld tem uma média negativa de 47,5%, 5 pontos na média do índice. É uma distância de 80 pontos no índice, né? Isso. Amplitude, né? Amplitude, e o que mostra que o Bielefeld está também descendo o seu platô. Está indo rumo à segunda divisão alemã. Entendi. Eu quero só ver uma coisinha aqui rapidinho enquanto você está falando. Eu quero pegar a pontuação geral do índice, dos dois. Geral, tá? Uhum. Só para eu tirar uma dúvida. Por conta da classificação, como eles estão próximos, eu acho importante. O Wolfsburg está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 16º. Tá parecido. E o outro está como 16º. Está como 19º. Então, está mais abaixo do que como, exatamente. Como visitante. Tá. Como a pontuação o geral dele. O geral deles. Então, assim, faz todo sentido, cara. Sim. Tô fechado com você nessa daqui. Então taca mais aquela stakezinha de R$7 no Wolfsburg. Então esses são os nossos dois jogos desse método 1, mandante favorito. Tá. O pessoal em casa pode escolher outros, tá, Zé? Sim. A gente escolheu esses pela questão da odd ser interessante e a probabilidade de vitória do mandante ser interessante. Casou de uma probabilidade de vitória legal do mandante. Uhum. A diferença do mandante com o visitante é bem interessante para a gente e a odd está pagando bem dentro do nosso método. Sim. Né? Aquilo que a gente falou, a nossa odd de referência é 1,5 e as duas odds estão acima do 1,5. Então é bom para a gente que, se a gente quer ter um bom win rate, ter um bom EV, que é a média de ganho que a gente tenha, é bom a gente buscar odds que nos favoreçam. Mas aí, pessoal, vocês podem passar na casa de vocês todos os jogos dentro desse método de todas essas ligas que a gente trouxe e vocês escolherem a de vocês. Cada um vai ter o seu estudo do seu time preferido e tal. Eu não vi livre. Uma coisa só. A gente vai subir para eles aquela tabela que a gente leu depois? A gente vai subir no vídeo? Beleza. Aquilo é importante. Não, aquilo ali vai estar no começo, vai estar disponível para todo mundo pegar aí também. Sim, fazer uma colinha, né? E a gente vai também trazer sempre em todo o programa para revitalizar aí na cabeça da galera. Então, Zé, segundo método, tá? A gente vinha muito bem nesses nossos 10 programas anteriores com o mercado de gols. Geralmente Sim. A gente ia bem nos gols. Com certeza a gente foi bem melhor. Foi bem melhor. A média. Porque talvez o nosso estudo entre marcar, levar, mandante, visitante, tempo de jogo onde era marcado, foi profundo e isso trouxe um retorno interessante para a gente, né? Estudar os times e tal. Uhum. Então, o mercado de gols ele é muito vasto, assim, tem muitas opções. Né? O cara pode ir no under-over, 1,5, 0,5 no HT, 3,5, ambos marcam. Tem muitas possibilidades. Então, a gente quis restringir um pouquinho agora para fazer esse método, mas não impede que lá na frente a gente faça um método de under, faça um método de ambos marcam, um método de HT, enfim. Cara, é engraçado você estar falando, eu estou lembrando agora, que eu falei no começo que eu esqueço das coisas, mas eu estou lembrando. Todo o raciocínio que a gente montou de Juve Inter foi um dos mais bem fundamentados. Sim. Que seria. Tanto que a gente só foi em Inter vence primeiro. Juve vence primeiro tempo. Isso. A gente foi numa certeza ali na hora que eu falei, cara, isso aqui vai ser lindo, porque uma aposta bem. Sim. Bem construída. Bem construída. É o futebol o nome do esporte. Cara, E a diferença de gols da Inter em casa em relação ao segundo tempo é um negócio absurdo. Não fez gol. Não fez gol, E a Juve sempre marcava no primeiro tempo, não marcou. Né? Terminou 0-0 o primeiro tempo, que era algo que não acontecia com a Juventus jogando em casa. Né? E o mercado tinha apontado para a gente a Internazionale como levemente favorita. As odds da Inter eram mais baixas. Né?
Só que a gente quis ir na Juventus porque não era tanta diferença e dentro do nosso estudo... Estava bem próximo, tudo ali. O X e o 2 estavam bem... Sim. Vamos lá. O nosso segundo método, Zé, é over 2,5. Vamos pegar só jogos onde o over 2,5 seja interessante para a gente, onde haja uma alta probabilidade de pelo menos 3 gols na partida. Tá? Nós vamos trabalhar apenas 2 ligas nesse método, ele é mais restrito. Vamos trabalhar jogos da Série A italiana, onde 55% dos jogos acontece o over 2,5, e da Premier League inglesa, onde 52% dos jogos terminam over 2,5. Tá? Então, são 2 ligas onde... Aí você vai me perguntar, por que você tirou a alemã daqui, que é a mais alta? Porque eu tirei a alemã por 2 coisas. Primeiro, porque as odds do over 2,5 na Alemanha são mais baixas, porque é um mercado que já tem muitos gols. Tá? Então, por uma questão de matemática da odd, eu tirei só por isso. Tá bom. O que não impede que a gente depois traga ele para cá, porque está dentro do nosso arco de... Entrando naquele mínimo que você falou de 1,30 para 1,60. Isso. Tá bom. Tá? Agora, as nossas odds são um pouquinho mais altas. A gente vai trabalhar com odds entre 1,5 e 2,0. Beleza, para over. Tá bom. Para over. 1,30 e 1,60 é vencedor. Isso. O over 2,5 vamos trabalhar com odds de 1,50 a 2,0. Tá e bom. A nossa odd de referência é 1,70. A gente vai sempre buscar a 1,70, mas podemos baixar para cima e para baixo. E aqui, Zé, o nosso win rate para a gente ter lucratividade é mais baixa, é 60%, ou seja, está abaixo até da nossa média anterior dos 10 primeiros programas. Ou seja, para a gente no final dos 12 jogos ter um lucro interessante, a gente tem que ter 60% de acerto. E por isso, como o win rate é um pouco mais baixo, a gente pode subir um pouco mais a stake. Tá. E a nossa stake aqui vai ser de 5%, R$12. Fechado. Fechou? Vamos lá. No mesmo esquema, galera, lista de jogos. Tem muitos jogos com possibilidade de over 2,5 nessas 3 ligas. Repetindo, deixei a Bundesliga fora, né, nesse nosso primeiro programa porque as odds não eram tão interessantes no over 2,5, porque é um campeonato que tem muito over 2,5, então o mercado entende sempre assim, tem muito, eu vou baixar as odds porque as pessoas vão vir aqui tentar ganhar dinheiro de mim, eu não quero que elas ganhem dinheiro de mim, eu vou botar as odds lá embaixo. Já a italiana e a Premier League tem jogos onde nessa rodada eram interessantes a gente entrar. O primeiro deles é um jogo, como você falou, sopa de tamanco. O que seria uma sopa de tamancos, aí, Eduardo? Cara, eu escuto essa expressão desde criança no interior. Sopa de tamanco quando o pau tá quebrando. Voa paulada para todo lado. Tamanco era, acho que de madeira, nos anos 80. Sabe, tá ligado? Uma tamancada. Doía pra caramba. Então. Então, sopa de tamanco, na minha cabeça, uma referência que o pau tá quebrando. Esse jogo é isso mesmo. É Watford e Leeds, que a gente vai pegar. São 2 jogos Nossa, o Leeds é um... o Leeds é um saco de pancada, coitado. Depois, desde que saiu o Bielsa também, foi água abaixo, assim. É um time que... É um gigante da Inglaterra, um time que tem muita torcida, tem títulos, é um time importante, tradição. Estava lá na formação da FA, né, da Federation Association de Futebol, mas não conseguiu se estabelecer na sua volta à Premier League agora com o Bielsa, né, e segue nessa gangorra. E perdeu... não, Rafinha está lá ainda, né? Rafinha está lá ainda, claro. Não por muito tempo. Lembrando, né? O Watford, ele sofreu pelo menos 1 gol nos últimos 14 jogos. Tá? E o Leeds sofreu pelo menos 1 gol nos últimos 17 jogos. Então, são times que realmente sofrem gols a rodo. Assim, né? Esse jogo ele apontava para a gente uma probabilidade de 65% de over 2,5. E a odd na BetSul, você vai confirmar agora para a gente, estava de 1,73. Uma odd bem interessante. 1,73. Agora, uma coisa que eu quero ver se faz sentido para você. Você lembra que em alguns estudos que a gente fez aqui, e acho que acertamos nessas vezes, que defesa ruim contra... ataque ruim contra defesa ruim, sim, a defesa ruim vence o ataque ruim. Sim. Não é esse caso? Porque você aqui está pagando de novo. Então tá certo, 1,73 não é uma odd alta, é o que a gente está estudando. Sim. Então eles acham, tá certo o teu raciocínio, eles acham que vai sair bastante gol. Sim. Estão pagando pouco, 1,73 para 3 gols. Sim. Mas nesse caso, como são 2 times ruins, você não acha que tem um risco aí? Tem um risco, concordo com você.
tem o risco também de o jogo ficar muito embolado no meio-campo e não acontecer nada. Mas, como você falou, o Leeds tem sido um saco de pancadas, né? E o Watford, ele precisa. O must-win do Watford é muito alto. Está na zona de rebaixamento e precisa sair daí, né? Então, eu conto mais com essa necessidade de vitória do Watford e o saco de pancadas do Leeds, mesmo que esses dois não sejam grandes times tecnicamente, para que a gente tenha golzinhos. Cara, o Watford, se não ganhar, ele já está nesse momento 3 pontos dentro do Z3, lá é Z3, né? 3 pontos dentro. De fato, agora começou aquela luta que o PVC fala tão bem, né? A roda do caminhão começa a pesar na lama. Isso. Ele vai... Aí não sai do lugar, né? Agora está nessa hora. De fato, esse must-win do Watford Vamos botar aí, Júnior, por favor, a posição e pontos de Watford e Leeds na tabela. Então, o Leeds está em 16º com 30 pontos e o Watford, jogando de local, 19º, 22 pontos. No índice Footstats, Zé, a gente tem o show de horrores dessa sopa de tamanco. De todos os jogos que a gente fez até agora, é o primeiro que a gente tem uma média negativa dos dois times. Nossa, tanto do mandante quanto do visitante. Vendo aí, ó, o vermelhinho o Leeds, ele tem menos 140, 139 de média. Dos últimos 5 jogos como visitante. É um absurdo de negativo. Os caras estão entrando com o que está jogando? Com criança em campo? Não, você vê que o Watford, como mandante, ele é mais regular. Tá? Sim. Ele está numa quase uma linha reta. Ele é um ruim regular. Ruim regular. Ele está quase numa linha reta. Então é mais previsível. Sim. O Leeds não. O Leeds é uma loucura, cara. Olha só o que é esses pontos altos e pontos baixos desse time. Sim. É um absurdo, né? É claro, o platô é baixo, é abaixo de 50, mas mesmo assim é uma gangorra, porque foram muitas goleadas, foram muitos jogos ruins que o Leeds sofreu fora de casa e por isso a sua média mostra que ele fora de casa é um time muito inconstante, mas inconstante para ruim. Tá. É um time que sofre gols. Esse 1,73 aí você me convenceu. Então você já pode colocar aí R$12 R$12 no over 2,5 desse jogo. R$12. Feito. E Zé, como a gente gosta de perigo, né? A gente gosta do risco e a gente gosta de uma historinha, a gente tem que... Na semana passada a gente fez um clássico entre um time de Turim e um time de Milão. Sim. Né, que foi Juventus e Internazionale, que era o clássico mais antigo do futebol italiano, tal, etc. E agora a gente vai trazer o outro lado da moeda de um clássico entre um time de Turim e um time de Milão, que é Torino e Milan. Né? Porra, esse tá fácil. Ou não? Para over 2,5. Nosso método over 2,5. Sim, senhor. É bom lembrar, só um pouquinho de história, que esse jogo era o jogo mais, o jogo mais elite do futebol italiano. Antes dos anos 50, o Torino teve aquele acidente terrível em 46, né, que morreu todos os jogadores. Acidente de avião, né? E a partir dali o Torino nunca mais foi o mesmo. Foi em 46 esse, né? Se eu não me engano, foi em 46. Era o time mais forte da Itália, o elenco mais rico da Itália, o clube mais rico da Itália, naquele momento, disputando sempre topo de campeonatos europeus, topo de tabela. Tinha, se eu não me lembro, na sequência, vários escudetos, né? Era um time fortíssimo, base da seleção italiana. Mas, a partir dali, o clube nunca conseguiu se recuperar. Sério, foi definitivo. Assim, foi. O Torino nunca mais teve esse tamanho que teve. Que tragédia, né? Foi uma tragédia mesmo, assim, né? Sim. E o jogo Torino e o Milan era o time mais rico de Milão e o Torino era o time mais rico de Turim. Então, entre ali os anos 20 e o acidente, era o clássico dos milhões, era o clássico da elite, das duas torcidas mais ricas, dos dois times mais ricos e tal. Isso se perdeu no tempo, a rivalidade se perdeu no tempo também. Hoje é só um clássico pelo nome, pelo tamanho, mas não há essa rivalidade entre as torcidas mais, não tem aquele peso que tinha, né, estou falando quase 100 anos atrás, né, 80 anos atrás. Mas é um jogo interessante porque é clássico, não deixa de ser clássico. A gente vai ver aí que na posição de tabela o Milan é o líder, então o líder está em campo, o líder precisa vencer. Ainda mais no campeonato italiano, que a gente viu tantas mudanças de liderança, o bicho está pegando lá para chegar lá em cima, então o must-win do Milan é importante.
O Milan jogando mesmo fora de casa, ele tem um must-win importante. E o Torino está no meio da tabela, está em 11º lugar com 38 pontos, mas tem a questão de jogar em casa, tem a questão da rivalidade, tem a questão de não ceder para o adversário, e por isso o Torino também acredito que vá buscar o gol em algum momento da partida, não vai ficar só ali atrás se defendendo esperando o Milan. Né? Vendo o índice Footstats, a gente vai entender um pouquinho isso também. Você está falando uma coisinha só que eu lembrei do Torino, além de ter a camisa mais linda. É linda. Top 5 no planeta do verdade. Torino, eu acho que encaixa. O Granate. É muito bonita a camisa. Cara, anos 80, anos 90, eles tinham desaparecido. Eles eram Série B, Série C. O Júnior jogou no Torino, né? Torino Cerezo acho que jogou também em algum momento, mas o Júnior jogou o lateral do Flamengo. Eles jogavam numa fase já bem ruim do time, não tinha nenhuma representatividade assim de disputar nada. O Torino terminou virando a sombra da Juventus em Turim, né? Que a Juve cresceu muito, a Juve virou o time mais rico da Itália, virou essa potência que é hoje. Mas se o curso da história Casagrande jogou no Torino. Casagrande jogou no Torino também, é verdade. Se tivesse seguido o curso da história que o Torino estava construindo, o Torino talvez hoje fosse o time mais importante da Itália. Você vê como é que é, né, cara? Sim. Índice Footstats, meu querido Júnior, bota aí pra galera. Olha lá, Zé, os dois times muito parecidos no seu desempenho pelas curvas, tá? O Torino, isso aí, só lembrando, média dos últimos 5 jogos, Torino como mandante, Milan como visitante. Os dois têm médias positivas, mas por que a gente está vendo o douradinho em cima do vermelho? O dourado é o Milan, e o Milan tem uma média excelente de 127 pontos como visitante, é o melhor visitante do campeonato italiano nas últimas 10 rodadas, o que mostra também por que o Milan se afirmou como líder do campeonato, porque é um time que produz bem, que faz bons jogos como visitante, é o visitante mais incômodo. Tanto, Zé, que o Milan marcou gols em todos os jogos como visitante. Todos. O Milan não passa batido como visitante. Pelo menos um golzinho ele vai deixar. É por isso que o over 2,5 é tão interessante nesse jogo, porque o Torino ele marcou gols em 14 dos 15 jogos em casa, quase todos. E o Milan marcou gol em todos os jogos como visitante. Então a gente tem aí uma perspectiva de gols bem interessante. Eu tô louco para você perguntar quanto você está pagando 2,5? Então, aqui a gente tinha visto que a odd da Betsu era 2.0 para esse jogo, né? Continua 2.0. Então, vamos Já nessa. Já fui. Aquele índice que você estava mostrando, para efeito de tradução, tropicalização para o Campeonato Brasileiro, Sim. esse número, 127, foi número de campeão do Atlético Mineiro. Sim. E número 46 foi número próximo do que o São Paulo fez na tabela, que foi bem ruim ano passado. Então, a diferença futebolística dos dois é enorme. Sim. E isso isolado casa e visitante, né? Ou seja, ele é mais preciso ainda e que torna, portanto, mais distante ainda. O Milan vai ganhar esse jogo. Provavelmente sim. Mas aqui a gente está falando de over, assim, a gente vai ganhar metendo gol. Isso. R$12 nesse nosso segundo joguinho do método de over 2,5, meu querido Zé Eduardo. Já tá feito, irmão. Manda a próxima, que aqui eu tô... Cara, acho que assim, para começo de conversa é isso, né? Não tem nenhuma apostinha? Faz a sua múltipla aí, você tá afim de fazer a sua múltipla? Não, eu já fiz isolado. Não quer caçar uns negócios aqui pro meio? Vamos pegar um Big Brother aqui. Big Brother, vou apostar aí no Big Brother, quem vai pro paredão. Ai, caramba. Vamos apostar se o... Tem sinuca aqui pra apostar. Vamos ver quem tá jogando de sinuca. Aí você tá brincando comigo, aí você quer me derrubar. Cara, o Mark Joyce tá jogando com o Lewis Halfcourt. Tá? Então, mas não vamos entrar hoje. A gente... Vamos num boteco, tomar uma cerveja, treinar uma sinuca e a gente volta semana que vem. A gente também pode fazer depois lá pra frente um eSports, né? Fazer umas apostas de eSports que elas estão bombando, essas apostas de eSports. Uma coisa que eu não entendo nada, Zé. Se tiver Pitfall, esse tipo de jogo eu manjo muito. League of Legends, Dota, Counter-Strike. Se tiver combate, Pitfall, eu dou curso. Opa! Você nem sabe o que é Pitfall, pelo jeito. Não faço a menor ideia. Você sabe, Júnior, o que é Pitfall? Cara, são os jogos mais toscos. É Atari, cara. No comecinho dos anos 80. Atari mandava Space bem. Invaders. Space Invaders é bom. River Raid. Sim, River Raid mandava bem. Agora, então, você não lembrava de Pitfall. Não. Eu entreguei a idade. Eu tenho 2 anos a mais que você. Sim, mas, eu jogava River Raid direto, assim, era
craque no River É Raid. muito legal. É muito Enduro. legal. Enduro, pô. Atari é demais. O do Canguru, aquele era bom também. Qual é do Canguru? O Canguru que ia subindo Hero, lembrei. Ele tinha que ir subindo, eu não me lembro o nome, mas acho que era Canguru mesmo. Se bobear é Canguru. É. Pra facilitar. E tinha o do Asteroide. O do Kong também. Donkey Kong, mas Donkey isso não era Kong. Atari. Não tinha pra Atari? Não, Donkey Kong era joguinho de... Isso. Watch, como é que chama? Isso. Match Watch, não sei. Que era bom também. Era bem legal. Gufo, então tá aí, entregamos a idade, nosso lance Atari. E é isso, cara. Vamos dar uma repassada rapidinho Vamos aqui? lá. Então, relembrando, galera, fizemos 2 métodos que vocês vão acompanhar com a gente a partir de agora. No próximo programa, a gente vai abrir a nossa planilha, vai mostrar para vocês novamente jogo, odd, stake, lucro, red ou green, né? Tudo que a gente fez, a gente vai mostrar para vocês abertamente para vocês irem acompanhando e entenderem que a gente mata a cobra e mostra aquilo. O primeiro método, Zé, foi favorito, o mandante favorito, a gente escolheu 4 ligas para trabalhar. Certo. Bundesliga, La Liga, Brasileirão Série A e Premier League. A nossa odd tem que variar entre 1.3 e 1.6, a nossa odd de referência é 1.5. Precisamos 70% de win rate, acima do que a gente vinha fazendo para ter lucratividade, então está um desafio aqui. E a nossa stake é de 3%. A gente escolheu Arsenal e Brighton, fomos no Arsenal com uma odd de 1,58 e escolhemos Wolfsburg e Arminia Bielefeld e fomos no Wolfsburg com uma odd de 1,63. Perfeito. O nosso segundo método, que é de over 2,5, vamos trabalhar Série A italiana, Bundesliga e Premier League. As nossas odds de 1,50 a 2,0, a nossa odd de referência é 1,7. O nosso win rate aqui é um pouco mais baixo, 60%, e por isso a nossa stake é mais alta, 5%. Escolhemos Watford e Leeds com uma odd de 1,73 para o 2,5. Certo. E o clássico italiano, Torino e Milan, que a gente resolveu assumir um risquinho aqui, porque a odd está interessante, 2,0. Tá. E relembrando, pessoal, que nós vamos fazer 12 jogos de cada método, 6 programas e a nossa banca é de R$250. É isso, meu querido Zé Eduardo. Tá ótimo, Gufo. Te agradeço aí. Vamos acompanhar. Semana que vem a gente volta. E é isso. Aí semana que vem, conforme rolar esse aqui, semana que vem a gente tenta fazer combinada para potencializar alguma coisa. Porque se a gente tiver com uma assertividade alta, eu assumiria o risco de fazer combinada. A gente deixa aberto para a turma fazer em caso que eles quiserem. Excelente. Mas vamos ver primeiro essa aqui. Bora. Eu também vou aprender aqui hoje. Fechou então. Semana. Tá bom? É nóis. Então tá, Gufo. Valeu, Zé. Obrigado, cara. Obrigadão. Tchau, pessoal. Abraço.